Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Olímpia nessa quinta-feira, oitavas de final da Libertadores da América. E também sobre a volta do Pedro, aos treinos do Flamengo. O Pedro voltou a treinar nessa terça-feira, mas o que a imprensa notificou é que não tem clima entre Pedro e Jorge Sampaoli. Vamos ver como que vai ficar, se o Pedro vai ser relacionado para essa partida, vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos trazer aqui para você as últimas informações do Mengão. Gostaria que você chegasse deixando seu like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva. Faça parte aqui do nosso canal, porque todos os dias trazemos as notícias, as informações do Flamengo para vocês e atualizamos sempre o mercado da bola também do Mengão, tá certo? Crédito esse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vamos então analisar as últimas informações do Flamengo. Sim, o Pedro apareceu, se reapresentou e inclusive já deixou o Ninho do Urubu por volta de 11h50 da manhã. Então só recapitulando para o fã de esporte, o Pedro chegou aqui 9h34 da manhã, reapresentação marcada para 9h30, mas hoje o treino também dividido em duas partes. A primeira atividade, o primeiro grupo treinaria 10 horas da manhã, o segundo 10h30 e Pedro estava nesse grupo de 10h30 da manhã, foi a campo, treinou normalmente, se mostrou apto para treinar. A informação que eu tenho no momento é que o episódio está superado. Lembrando que ontem o Pedro não participou da atividade, faltou, fez uma justificativa horas depois, disse que estava com dores no rosto e também no dente, inclusive consultou um profissional e não participou dessa atividade, mas essa falta não caiu bem aqui no Ninho do Urubu, inclusive entre os companheiros, porque o time abraçou o Pedro depois da agressão sofrida no sábado, sofrida pelo preparador físico Pablo Fernandes, que inclusive ontem já apresentou uma carta de demissão, não faz parte mais aqui do Flamengo. Então o grupo abraçou o Pedro no sábado, dando todo apoio por conta dessa agressão sofrida e ontem ele não se reapresenta, então isso não caiu muito bem, causou um certo desconforto aqui internamente. Mas ontem mesmo os empresários do Pedro conversaram com a diretoria rubro-negra, Marcos Braz e Spindel, inclusive o Braz à noite foi até a casa de Pedro conversar e ele disse que se reapresentaria nesta terça-feira. E sim, ele veio, participou da atividade, passou por aqui rapidamente, entrou no centro de treinamento 9h34 e deixou o CT 11h50. Outros jogadores saíram antes também, Ayrton Lucas, o Gerson também já passou por aqui e a todo momento então atletas ainda deixando o Ninho do Urubu, até porque na quinta-feira, essa semana aí de muito trabalho, semana importante, quinta-feira tem esse jogo contra o Olímpia do Paraguai no Maracanã, partida de ida pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Mas hoje foi dia desse reencontro de Pedro e Sampaoli. Bruno, volto com vocês. 9h34, 11h55. A Roberta até conferiu ali que horas o cartão foi batido. Valeu, viu, Roberta? 11h50, tá, Pedro? Eu registrei, eu coloquei aqui ó, na folha de ponta, eu falei, beleza, 9h34, 11h50, tudo certo. Pedro veio, compareceu, presente e episódio superado, pelo menos no momento, Bruno. Valeu, Roberta, obrigado. Superado, pessoal? Tudo certo, tudo tranquilo? Segue o jogo? Vamos ver daqui pra frente. Acho que é positivo ele se reapresentar. O Pedro precisa de apoio, precisa ser escutado, porque ele foi agredido, mas ele é um profissional e tem que ser profissional. Ele tem que respeitar a hierarquia, ele tem que fazer o que a gente tenta fazer com todo profissional. Você tem suas obrigações, né? E treinar, quando precisar aquecer, tem que aquecer. Ele tem satisfação dele, que é natural de um jogador. E que acontece em outros clubes também. Sim, o jogador tem que ter a vontade de jogar, tem que ter essa ambição. Ainda mais jogador de qualidade como o Pedro, mas precisa ser profissional. O torcedor espera, né? O torcedor do Flamengo espera que seja um episódio superado. A gente vai ver na quinta-feira, né? Pois é, porque esse tipo de coisa pode ter sido resolvido a princípio, né? Que era quanto o futuro do Sampaoli, o Pedro voltar a treinar. E eu até entendo até a falta dele ontem, porque é uma situação muito grave, né? Eu acho que ele erra ao se recusar a se aquecer, mas você tem uma questão que extrapolou tudo, assim. Um cara com um clube mais popular do país, um episódio que circulou o país inteiro, é difícil você imaginar que esteja tudo normal para ele voltar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. E você vê que a demissão do preparador físico não tinha sido suficiente para ele entender que o episódio estava resolvido. Exatamente. Então, assim, ele foi lá, reencontrou hoje, agora de manhã, a comissão do Sampaoli e a sua comissão. E os jogadores também, e os colegas. E aí é o tempo que vai mostrar o quanto que vai se tornar uma relação mais natural, mais leve ou não. Então, acho que por enquanto, o Flamengo e o Pedro fizeram o que precisava ser feito. E aí agora a gente tem que esperar
ou o correr do tempo mesmo, para ver se tá tudo normal ou não. Vocês acham que ele merece mais tempo em campo? Sim. Sim. É mesmo? E, por exemplo, no jogo contra o Galo, É. nitidamente o Flamengo precisava de um camisa 9, de um cara para prender a bola, de mais referência. E aí é a opção do Sampaoli. Eu entendo que a melhor versão do Flamengo com o Sampaoli é com um camisa 9 de movimentação, que é o Gabigol, que gira bastante. O Sampaoli sempre gostou dessa característica por conta da proposta de jogo dele. Só que eu acho que o Pedro, em algumas oportunidades, merece sim um pouco mais de minutos. E por isso a insatisfação dele. Só que não vai ser da forma que ele quis resolver que ele vai receber essa oportunidade, né? Tem que ir pra uma conversa franca e esperar o que o treinador vai decidir. Assim é o ambiente profissional. A questão é essa, assim, acho que como a coisa repercutiu de forma que extrapolou o campo. Mas pensando na minutagem que ele teve desde que o Sampaoli chegou, acho que poderia ser maior. Poderia ter mais tempo. Bom, quinta-feira, então, tem esse grande jogo entre Flamengo e Olímpia. Partida importantíssima e que vocês vão acompanhar com exclusividade aqui na ESPN. Nós vimos aí, então, a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, sobre essa preparação do Mengão e a partida importante que o Flamengo vai fazer nessa quinta-feira contra o Olímpia. Meu amigo, você viu que tiraram todo o foco dessa partida jogando aí para esse clima que aconteceu com o Pedro e com o preparador físico do Flamengo. Agora vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você já escrevesse nos comentários o seu palpite para essa partida e vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o Flamengo precisa de um resultado importante fora de casa para poder ficar mais tranquilo no Maracanã. É isso daí, nação. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.